Boa noite a todos. Já tem uma galera aí, a gente já pode começar. Vou aproveitar então os minutos iniciais para passar rapidamente os pontos que a gente já tinha visto na outra semana. Então, esse é o item do programa de atendimento chamado Doutor Finanças. Ele foi criado numa escola chamada Escola de Educação Previdenciária. Essa é a terceira parte, a penúltima, portanto, dedicada à poupança e investimentos. A ideia aqui é tratar de algumas definições, falar algumas estatísticas, algumas notas pessoais que eu tenho, algumas referências de livro, uma referência internacional, falar um pouco sobre a minha previdência privada, que eu já tenho há quase 30 anos. Então, fiz aqui uma definição sobre poupança e investimentos, que pode, de um certo ponto de vista, serem consideradas como sinônimos, ou seja, poupança e investimento praticamente a mesma coisa, ou mais academicamente, mais tecnicamente, a gente sim pode fazer uma divisão entre esses termos, e a poupança sempre relacionada a curto prazo, aos valores mais baixos, e também de um rendimento mais baixo. Normalmente, os investimentos, eles são de longo prazo, eles têm uma taxa de rentabilidade no longo prazo maior, embora no curto prazo possa até perder para a poupança, por exemplo. Em relação aos valores, enquanto que na poupança, normalmente a gente entende que poupança é um valor menor, os investimentos eles tendem a subir cada vez mais. Eu mostrei aqui esse círculo da riqueza, né? O fluxo de renda entrando aqui à esquerda, passando por uma tubulação, atravessando esse regulador aqui, que é uma torneira, e aí você manda recursos para a sua vida agora, né, o seu estilo de vida, ou manda para o futuro. E mandando para o futuro, ou você mantém seguros, né, safe, aqui, característica de poupança, rentabilidade mais baixa, valores mais baixos, etc. Ou para os investimentos que possuem mais risco, portanto, mais retorno, mais ligados ao longo prazo. Fiz aqui algumas referências à renda fixa e renda variável. E mostrei aqui que esse foi o último slide. Para quem pensa em investir, o reinvestimento, digamos assim, dos proventos é importante. E aí, sem nenhum tipo de... Eu nem sei de que gráfico é isso aqui, mas, normalmente, as comparações que são feitas entre usar ou não usar os proventos para reinvestir, para manter dentro da carteira, as diferenças no longo prazo costumam ser muito relevantes. E aí, esse tipo de procedimento, no início, tem uma questão engraçada, né, digamos assim. Você começa... Isso aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas. Os proventos, no início, são muito pequenos, são centavos, às vezes, são poucos reais. Então, por exemplo, uma cota de fundo que é hoje R$ 150, por exemplo, aí você recebe proventos dele de R$ 8, digamos. Como é que você vai reinvestir 8 se o título custa lá 150? Então, o raciocínio é que você usa esse 8 para fazer uma nova compra, sendo que se o valor dele está 150, você já tem 8, você vai gastar só 142. Então, você com 142 está comprando 150. O tempo vai passando, obviamente, daí a pouco, o provento que você recebe já dá para comprar uma cota, daí mais para frente já dá para comprar 2 cotas, 5 cotas, 10 cotas, etc. Hoje, o principal provento que eu recebo,
eu já consigo comprar 17 cotas desse fundo. Então, o que ele me paga no mês, eu consigo voltar para dentro do fundo algo em torno aí de 17 cotas. Então, eu estou no meu caminho para chegar lá. Tá? Esse aqui foi o último slide. Então, a gente, a partir de agora, vai começar, digamos, os slides que eu não tinha tocado no assunto ainda. Então, continuando com a parte de investimentos. Os títulos de renda variável têm como característica... deixa eu ver aqui. Esse é o tópico da sequência, né? Então, a parte de imposto de renda à pessoa física. Deixa eu ver se tem o day trade. Não. Eu estou falando do swing trade, que é o procedimento de você fazer investimento e venda em dias diferentes. Tá? Então, isso tem uma alíquota de imposto de renda diferente de se você for fazer day trade, que é um pouco pior. Não lembro agora qual é a taxa, mas é pior. É 20%, professor. Pois é, eu estou vendo esse 20 aqui, eu estou lembrando. E no caso das ações do swing é 15, né? Quando passa dos 20 mil. Isso, quando passa de 20 mil, todo o lucro é taxado em cima de 15%. Isso. Então, se você tem alguma operação de venda, né, com uma apreciação caracterizada, ou seja, uma valorização, tem pessoas que falam valorização, tem pessoas que falam apreciação. No caso de ações, se você tiver vendas, o valor que você vendeu até 20 mil reais dentro do mês, independentemente do lucro que você teve, você pode ter tido um lucro aí beirando os 20 mil, né? Você comprou uma ação lá há muito tempo lá atrás, bem barato, e vende hoje, você teve praticamente o seu lucro muito próximo do valor da venda, né? Até 20 mil reais por mês, isso é isento ainda hoje. Então, essa proposta aí de reforma parece que está mexendo com isso, no caso das ações. Se você passar dos 20 mil reais, então você vendeu o equivalente a 50 mil reais, digamos assim, pegou lá a sua cotação e vendeu 50 mil reais. E aí você vai ser taxado em 15%, como o meu amigo aí estava falando, se fosse day trade seria 20%, em cima de qualquer valor. No caso do fundo imobiliário, se você vende com lucro, independentemente do valor, você paga 20% de imposto de renda. Então, isso daqui é uma coisa muito importante. Tá? E tem aí eu tenho uma percepção de que não são muitos contadores que trabalham com imposto de renda que são muito ligados nessa questão de imposto de renda de bolsa de valores. Tá? Então, uma coisa interessante, se você está querendo começar, é não se preocupar muito, por enquanto, com venda. Porque dependendo do que você vender e quando você vender, e o valor que você apurar em termos de lucro ou prejuízo, você vai ter ou não imposto de renda. E é uma coisa um pouco complexa, mas basicamente, as ações até 20 mil de valor de venda, independentemente do lucro, são isentas, ainda são isentas. Se tiver acima, o seu lucro é taxado de 15%. Nos fundos imobiliários, venda com lucro é 20% do lucro, você tem que pagar imposto de renda. Tanto esse aqui de 15 quanto esse de 20, você tem que recolher até o último dia do mês seguinte dessa operação. Então, isso é em relação à valorização dos papéis. Agora, em relação aos proventos, isso que eu falei ainda agora, que eu recebo mensalmente, que eu consigo comprar ou recomprar 17 cotas, esses valores, hoje, advindos de fundos imobiliários, que a gente chama de aluguéis, ou rendimentos, muita gente chama também de rendimento, e dividendos, que são exclusivos de ações. Agora, tem gente que também chama os aluguéis de fundo imobiliário de dividendo, então é uma confusãozinha grande. Eu costumo chamar tudo de provento. Tá? Ainda hoje, os proventos todos são isentos, tanto de ações como de fundos imobiliários. O projeto para ser reformado,
ele incluía ações e fundos imobiliários, mas parece que algumas conversas aí ultimamente têm tirado o fundo imobiliário desse meio. Então, parece que a expectativa é grande, talvez até confirmada, mas eu não saberia dizer, de que os aluguéis dos fundos imobiliários vão continuar sendo isentos de imposto de renda. Tá? Já as ações vão ser tributadas, eu acho que em 20%. E aí morre esse raciocínio aqui de cima de ter o teto dos 20 mil. Tá? E tudo vai ser 20%. É o que eu acho. E juros de capital próprio, já hoje, já são tributados. O que você recebe de proventos em relação aos juros sobre capital próprio tem 15% de tributação. Tá? Então, pelo que eu lembro da PEC, se não me engano, esse juro de capital próprio aqui de 15 parece que iria para 20 também. Acho que ia ficar tudo em 20%, se não me engano. Então, tem muita gente que ficou bem chateada. Teve alguns canais aí que entrevistaram deputados para tentar fazer um lobby lá, para tentar convencer a galera de não taxar tanto e tudo mais. E tem muita gente também que fala sobre bitributação, né? Que esse provento, quando vem para sua conta, ele já levou uma ceifada lá na empresa de imposto de renda, então ele já viria, digamos assim, menos do que ele foi quando foi gerado. Então seria um erro tributar novamente. E aí tem um entendimento sobre questão de renda, essa coisa toda. E aí a ideia é aumentar lá a parte tributária do governo para que, através desses dividendos das ações. Tá? Mas, pelo menos, a parte dos fundos imobiliários parece equilibrada. Bom, isso aqui foi um gráficozinho que eu fiz para ter uma ideia sobre renda variável, e eu peguei alguma informação entre os anos de 2018 e 2021. Ok? Lembrando que esses índices aqui de 2021 estão lá no período passado, eu não atualizei ainda agora esses números aqui, tá? Mas estão também negativos, mas não exatamente igual quando estavam no momento da última aula. Então, para a gente ter uma ideia que, por exemplo, em 2018 o Ibovespa cresceu 8% e o FIX 6%, e FIX é como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários. Você tem um índice teórico que replica a variação dos fundos imobiliários. Então, ele subiu 6% em 2018. Em 2019, que foi o ano que eu entrei na Bolsa, o Ibovespa subiu 35% e o FIX 36%, eles andaram próximos aqui. No ano do início da pandemia, ano passado, o Ibovespa foi lá para baixo, lá por volta de março, abril, desceu bastante, foi se recuperando. Quando ele fechou lá em 31 de dezembro, ele passou um pouquinho do que estava lá no dia 1º de janeiro. É o dia 2 de janeiro, que primeiro não funciona. Agora, o IFIX caiu 12% no ano passado. Na aula passada, no semestre passado, até aquele momento, o Ibovespa estava desvalorizando dentro do ano 1,47%. Hoje eu medi, está em torno de 1,5%, não variou muito, né, de quando eu medi a última vez para agora. Já o IFIX, que estava pouco abaixo do zero, né, está em 6% de queda. Ou seja, muito se tem falado aí, se você tem curiosidade de assistir a vídeos sobre fundo imobiliário, ultimamente tem se falado muito sobre essas quedas que estão tendo. Que estão refletindo aí várias coisas que estão acontecendo, tanto no mercado imobiliário como na política, tanto nacional como internacional. Esses dados macroeconômicos todos aí, isso tudo está dando alguma desconfiança em relação aos fundos imobiliários. Tá? E muita gente que está na bolsa de um ano para cá, de 2 anos para cá, como é o meu caso. Então, essa galera fica com muito medo dessas questões todas. Então, tem uma enxurrada de gente indo para a Bolsa, e a minha ideia aqui é fazer com que vocês também possam ir para a Bolsa. Eu vi aí na pesquisa que eu fiz, muitos de vocês responderam que não estão na Bolsa ainda por falta de conhecimento, por insegurança, etc., que obviamente é justificado. E algumas
algumas ações costumam dar resultado nesse sentido. Eu acho que eu já cheguei a comentar, aqui no meu prédio, eu fiz uma apresentação no dia 31 de julho, foi um sábado. Eu reuni algumas pessoas aqui no salão de festas e falei por 4 horas sobre essas coisas aqui que eu estou conversando com vocês. E praticamente ninguém desse grupo tinha investimentos. De 6 pessoas, se não me engano, que estavam lá, 3 pessoas já entraram na Bolsa. E qual era o problema dessas pessoas, entre aspas? Era simplesmente saber abrir a conta no celular e operar, né, que botão apertar para fazer com que o dinheiro saísse da conta corrente e fosse lá para subscrição de ações ou fundos imobiliários. Como é um grupo sem muita experiência, e em função da menor volatilidade dos fundos imobiliários e também pela expectativa muito mais forte de ter proventos do que com as ações, a gente está começando a dar os primeiros passos primeiro por fundo imobiliário. E aí, assim que eu consigo fazer alguém entrar e fazer uma compra de um fundo imobiliário, eu coloco no grupo lá, a galera vibra, porque é bem interessante mesmo. Então, essa falta de conhecimento que alguns falaram nas respostas, que eu acho muito válido, né? Seria interessante também um certo esforço de tentar entender, porque algumas experiências, e algumas pessoas estão fazendo isso aqui no prédio, algumas experiências podem ser feitas com pouquíssimo dinheiro, né? Digamos, em torno de R$ 20 só. Então, com R$ 20 você compra um fundo imobiliário e também compra uma ação. Então, assim, seria interessante para diminuir um pouco essa falta de conhecimento, porque você vai adquirir experiência e conhecimento justamente usando a bolsa, fazendo lá, entrando no aplicativo, mandando comprar, esperando para ver se a ordem vai ser fechada ou não, etc., antes de entender exatamente o que seria algum tipo de estratégia, que foi o assunto tratado ontem na reunião. A gente teve uma reunião ontem, quarta-feira, sobre isso, né? Já que eu já sei usar o aplicativo, já sei como é que faz para o dinheiro ir para a cota do fundo ou para a ação, tá, que ações agora eu compro e como é que eu diversifico a minha carteira, né? Então, para falar disso, é interessante que antes eu possa saber realmente abrir a conta, saber que tipo de conta abrir, como é que o dinheiro vai para lá e tudo mais. Bom, desconsiderando esse sobe e desce dentro dos anos, né, de 18 até o ano de 2021, da aula passada, do período passado que eu tinha feito, olha, 15% em média de valorização do Ibovespa e 10% em média de valorização do IFIX. Lembrando que fundo imobiliário, pelo menos a maioria das pessoas que eu vejo falar ou que eu conheço, não tem uma grande expectativa de valorização de cota. Estou comprando a cota a 120 para vender a 180. Normalmente, quem vai para fundo imobiliário, e esse é o meu caso, está interessado no fluxo de caixa que ele te proporciona. Esse professor Baroni, eu até devo falar dele daqui a pouco, e tem muitos vídeos nesse sentido, ele só mexe com fundo imobiliário. Ele tem uma frase que eu achei bem interessante: quando você compra fundo imobiliário, você está comprando fluxo, você está comprando um fluxo de caixa. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Você vai colocar dinheiro, vai ganhar participação dentro de um fundo e vai passar a ter entrada de dinheiro dentro da sua conta corrente por causa daquilo. Okay? E aí, obviamente, vai depender de alguma análise que você fizer. Alguns fundos são mais vigorosos do que o outro nesse sentido. Um dos fundos que eu tinha, que eu tenho indicado aqui para a galera, para fins de estudo, né? Ele tem dado consistentemente, de janeiro para cá, pelo menos, acima de 1% ao mês em proventos. Então, o valor que você tem investido vem para sua conta sob forma de proventos, com taxas superiores a 1% ao mês. 1,2, 1,4, 1,1. E os outros dois que eu indico, também para fim de começar a dar os primeiros passos, estão dando 0,7, 0,8. Então, os 3 combinados, um deles passa do 1%, 2 ficam ali próximos do 0,8. Eles dão, em média, os 3, até para diversificar um pouco, na faixa aí de 1% ao mês. Então, Professor, oi? uma dúvida, qual seria o nome desses fundos?
Vamos lá, depois você não vai me processar não, né? Que eu vou recomendar uma compra aqui para você se dar mal. Vê lá, hein? Não, Jamais, mas eu, apenas uma pergunta. não, mas eu acho legal indicar porque, assim, eu achei bacana a pesquisa que eu fiz porque eu vi que a galera não está investindo por causa de conhecimento mesmo. Então, eu vejo como uma missão minha que eu preciso tirar tudo quanto é dúvida que vocês têm. Eu sei que alguns também já sabem, né? Tem galera aí que está já com bastante dinheiro investido pelas respostas que eu vi. Mas tem uma galera que realmente, como eu vi aqui no condomínio, e está sendo uma experiência muito interessante, porque realmente o conhecimento é muito próximo de zero. Mas a pessoa quer, porque está todo mundo muito chateado com renda fixa, por exemplo. Né? Já está com dinheiro na renda fixa há um tempão, aí vai ver um mês para o outro, está aquele negócio assim se arrastando. Mas estudando isso, ou seja, entrando no conhecimento, a gente sabe que renda fixa, a ideia da renda fixa não é de acúmulo, é de manutenção, é assim, ficar ali próximo da inflação, às vezes passa um pouquinho e tudo mais. Valeu, Felipe. Ó, só esse HCTR que eu coloquei em primeiro lugar, inclusive a minha posição nele está muito esquisita, né? Tem mais de 1.000 cotas desse fundo, é uma coisa assim absurda, né? Porque eu estou louco por esses 1% ou um pouco mais que ele está dando, mas eu tenho consciência disso, tá? Esses outros dois que eu estou falando aí, o MXRF e o Tigar, nem estão mais na minha carteira, estão só na carteira da minha esposa, que eu ajudo a gerenciar. Então, o HCTR, acho que tem até aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o papel. Eu não vou conseguir, não. De janeiro para cá que eu avaliei, avaliei não, está lá disponível no site, acima de 1% ao mês, até julho, né, que agosto ainda não fechou. E os dois outros aqui, 0,7, 0,8, alguma coisa assim. Tá? Então, o que é interessante? Esse MXRF aqui é aquele que eu falo que você consegue comprar com R$ 10. Aliás, hoje eu orientei uma pessoa para comprar, estava até abaixo, estava R$ 9,96, alguma coisa assim. E esse fundo, o MXRF, você compra ele com R$ 10. A gente fala R$ 10, né, mas às vezes está um pouco abaixo, um pouco acima. Ele te dá em torno de 7 centavos por mês. Né? Tem sido assim bem constante também. Quem tiver curiosidade, deixa eu ver se está aqui, ó. Esse ETF aqui, ó, QBTC11. Alguns já devem conhecer. Ele replica o Bitcoin. Tá? Ele não é compra de Bitcoin. Você compra participação no fundo e o fundo investe em Bitcoin. E eu tenho falado dele em algumas palestras, né? Principalmente lá no conselho, que eu ocupo uma posição de vice-presidência. Então, às vezes, eu tenho um direito à fala, né, de tempo assim bem grande para poder expor isso. E eu falo, tento incentivar as pessoas lá a comprar títulos, né, da Bolsa. E esse QBTC aqui, ele, quando eu estava falando, se não tem um mês, ele estava R$ 10 também. Né? Ele já está 15 hoje. Aí eu não tinha comprado, não, vou comprar hoje. Aí comprei hoje, estava 15 e poucos reais, se não me engano. Então, o Bitcoin está subindo que nem um doido, né? Eu não vou comprar Bitcoin, porque não é muito meu perfil, mas eu acho interessante ter uma cota. Você vê, é em torno de R$ 10, hoje estava 15. Só para eu ter na minha carteira, que eu de 15 em 15 dias eu vejo a cotação para poder fazer alguns estudos. Tá? Então, esse QBTC11 eu comprei hoje, estava R$ 15, 15 e pouquinho. Bom, Professor, uma sim, dúvida. sim. Nesse gráfico que você está mostrando, é a variação absoluta ou a variação relativa digamos assim, do período anterior? Eu Entende como tenho a eu tô falando? impressão que é relativa, porque já tem um tempo que eu fiz o gráfico, mas está aqui, vê aqui no lado esquerdo, tá vendo? Ó, Aham. como é que é o nome? Os números aqui, né? Então, o gráfico deve estar replicando isso aqui. Então, é relativa mesmo. Eles estão bem altos, bem, digamos assim, extremos um pouco. Acho que é relativa mesmo. Parece. Então, a questão aqui era justamente a gente entender que a renda variável ela é doida, entendeu? Ela vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então,
É para a gente entender. Só que, como eu estou mostrando aqui nesse gráfico à esquerda, quando a gente, se a gente está olhando num ano assim, a gente vem passando e abrindo para 2, 3, 4, 5 anos, a coisa começa a ficar um pouco mais estável e você começa a ter uns números como esse, ó. O Ibovespa com uma variação média de 18 até 21, de 15% ao ano para positivo. Então, isso indica o seguinte, é o que muita gente fala, não liga muito para sobe e desce. Um investidor de longo prazo, que pode ser o caso de vocês, que tem muito tempo à frente, estabelece uma meta no seu orçamento e compra, vai só comprando, subindo, descendo, não importa, só compra, compra. Existem alguns testes, eu não vou saber falar sobre eles direito, mas existem alguns testes de algumas pessoas que fizeram em relação ao passado, como se a pessoa fosse Deus, digamos assim, que soubesse qual é o ponto mínimo para comprar e qual é o ponto máximo para sair, esse tipo de coisa, para ter a performance, ele não seria muito diferente da pessoa que comprasse aleatoriamente, independentemente se está subindo, descendo, se está em alta ou em baixa. Então, esses estudos, eles vêm para nos acalmar, para não ficar com neura de ficar pensando em subir, descer, acertar o ponto da subida. Por exemplo, agora a Bolsa deu uma caídazinha. Parece que está recuperando um pouquinho, mas deu uma caída de quase 10 mil pontos, se não me engano, de alguns dias para cá. Né? Essa questão toda política que está tendo no Brasil, isso tudo influencia muito. Mas isso daí não deve orientar. Né? Na verdade, esse movimento de queda, ele deveria nutrir na gente a vontade de comprar loucamente. Né? Um dos livros aos quais eu consulto, ele é chamado de O Professor Milionário. Ele conseguiu ser milionário aos 30 anos nos Estados Unidos com um salário de professor, que lá também é baixo. Ele fez uma comparação interessante. Mercado de baixa, ele expressou muita tristeza quando o índice lá dos Estados Unidos sobe, porque ele não tem o que fazer. Quando o índice está subindo, as ações estão com muito preço, ele não tem o que fazer, ele joga tudo para renda fixa, ele não vai comprar ações caras. Então, o mercado tem algum desastre, alguma coisa assim, desastre na economia, que eu quero dizer, ele começa a gostar, porque aí os preços começam a cair, ele descarrega toda a renda fixa que ele tem dentro das ações que ele acha que sejam boas. Né? Boas, assim, no sentido de serem baratas ou estarem, na verdade, desvalorizadas, né? Descontadas, como se diz. É o que o Warren Buffett chama de comprar $1 com 80 centavos. Né? Então, se você puder, em movimentos de subida do mercado ou das ações que você quer, manter esse dinheiro na renda fixa, então até indo um pouco contra o que eu acabei de falar, que eu não gosto de renda fixa, mas nesse sentido de você se capitalizar para poder escolher melhor o que você vai comprar, só que isso aí já é uma questão de estratégia, já não é um passo muito simples, né? Já não é tão básico assim. Você já sabe investir, já sabe fazer lá as operações, se for um caso de imposto de renda, você sabe se virar e tudo mais. Então, bom, agora que eu já aprendi a andar, vou começar a correr. Né? Então, assim, um esforçozinho de comprar com o mercado em baixa, ele te dá melhores retornos. Né? Bom, e aqui eu fiz também no gráfico, nos índices aqui embaixo, uma ideia de índice capitalizado, né? Um número médio mensal, mensal, desde 18 até 21. Então, olha só, 1,21% de valorização das ações de um modo geral. Isso é muita coisa. Né? E 0,83% para os fundos imobiliários. Só lembrando, tá, que fundo imobiliário não é assim para você ganhar dinheiro com valorização, embora isso possa acontecer. A ideia do fundo imobiliário é fluxo de caixa. Tá? Então, por exemplo, alguém como eu, que já está beirando a aposentadoria, eu já passei muito da minha idade de entrar na Bolsa, né? Por isso que eu queria muito estar, né, com menos idade e tudo, por isso que eu estou perturbando vocês para isso.
Então, se você já vem lá de trás, então é importante esse potencial que tem de subida. No meu caso, sei lá, vou ter mais uns 10 anos para poupar, porque eu quero ter tempo para gastar também. Então, isso não importa muito. Hoje em dia, o que está importando para mim é o quanto esses investimentos vão realmente dar dinheiro para mim dentro da minha conta corrente. Então, proventos para mim, dividendos, são mais importantes hoje do que crescimento. Já para minha esposa, que é mais nova, para minha filha, que está com menos de 20, para o meu filho, que acabou de nascer, está com 1 ano. Então, para eles, sim, essa questão do longo prazo vale muito a pena. Então, o fluxo de caixa talvez não seja tão importante para eles como é para mim. Tá? Então, isso aí então, são algumas estratégias. E como eu estava dizendo, com base na resposta que alguns de vocês deram, a falta de conhecimento é uma experiência que eu estou passando aqui dentro do meu prédio, com algumas pessoas que eu estou tentando orientar também. A falta de conhecimento indicado por alguns alunos, eu acho que a maioria indicou a falta de conhecimento, falta de confiança também, tipo, o que exatamente é isso que eu tô vendo que são os investimentos, né? Realmente a gente fica assim com um certo receio de perder dinheiro, aquela coisa toda. Mas, para isso, a ideia é que você faça com baixos valores, né? E baixos valores como R$ 20, por exemplo, como eu tinha dito. Eu até tinha dito, voltando aqui, cadê? Não está aqui não. Aquele MXRF, não, tá lá no chat. O MXRF é R$ 10, então é um valor baixo. E tem ações que pagam dividendos que estão abaixo de R$ 10 também, você pode comprar. Os dividendos vão ser centavos, sim, mas você vai investir pouco também, né? Então, com o tempo, se você, por exemplo, tem 50 mil para investir, mas não quer arriscar, você faz uma experiência de R$ 20 e usa a razão em proporção, né? Você vê o fator que tem do dinheiro que você está investindo com o dinheiro total que você tem e multiplica pelos proventos que você tem, que você está recebendo. Então, se eu tivesse investindo 50 mil nessa minha experiência de 20, os proventos que eu estou recebendo seriam tanto. Entendeu? Então, você tem a mesma sensação de recebimento de proventos sem arriscar coisa alguma, porque o seu risco está restrito ali nos R$ 20. E tem até uma frase: time in the market is more important than timing the market. Então, quanto mais tempo você tem no mercado, 1 ano, 5 anos, 10 anos, isso é muito importante para você entender toda essa engrenagem macroeconômica que acaba refletindo lá nos preços. Então, isso é mais importante do que você tentar entender, por exemplo, olha só que coisa boa aqui, ó. 2020, o IFIX, né, super desvalorizado. Tá bom para comprar, tudo bem, só que agora, em 2021, eu estou vendo isso, né? A questão é aqui em 2020, lá no meio da pandemia, o mundo todo doido, você saber que aquele realmente é o melhor momento. E se você compra aqui, onde ele está, e ele desce mais ainda, e isso te dá uma sensação ruim. Então, essa questão de você, por exemplo, se você soubesse que ia ter esse rendimento aqui, olha, em 2019, olha só que coisa, né? Você sair aqui nesse valor alto aqui e entrar nele aqui nesse baixo. O problema é que tudo isso aconteceu no passado, lá quando era o passado, que era o presente, você não tinha uma ideia disso, né? Então, como essa frase falou, o timing não é importante. O que é importante é o time in the market, né? É a experiência de lidar com isso. E essa questão que eu estou fazendo aqui também, não só aqui nas aulas, como também no prédio ou nas palestras que eu dou, quanto mais eu falo sobre isso, mais esse assunto entra na minha cabeça. Então, discutir esse assunto entre vocês, né? Digamos que vocês formem um grupo para tratar desse assunto, isso é uma utopia, claro, né? Mas digamos que isso fosse possível, né? Não é uma coisa tão difícil de acontecer. Um grupo de pessoas da universidade que se juntam para, ao longo da vida laboral de vocês, reunir informação para que todos aproveitem o mercado. Isso não é uma coisa tão distante assim. Bom, então, isso aqui é para dar uma ideia de renda variável.
A renda fixa, ela não é nada disso, ela é uma crescente, assim, tranquila, só que bem suave, né? Na minha opinião, ali no máximo, um pouquinho acima da inflação. Então, a recompensa da renda fixa não é uma coisa boa. E se você for ver, o Banco Inter está fazendo muito isso agora, está massificando propaganda para clube de investimento, por exemplo, que é uma ideia interessante. Mas é um clube de investimento basicamente para renda fixa, que eu não vejo atração nisso. Né? A não ser nesse caso, como eu estou falando, pô, você tem condições de juntar muito dinheiro na renda fixa para esperar uma ação que você sabe que o preço dela normal é 15, por exemplo, ela está 8, né? Está metade do valor. Então, isso seria interessante você despejar dinheiro ali. Para despejar, você tem que ter. Então, renda fixa é bom nesse sentido. O primo rico, o Thiago Nigro, a estratégia dele deixa isso bem claro. 25% de todo o dinheiro dele, e ele tem centenas de milhões de reais, eu suponho, eu nunca soube, ninguém sabe quanto ele tem, né? Mas, sei lá, uns 200, 300 milhões ele deve ter, por aí. Que Pô, isso, 25... professor? Hã? Você acha que isso tudo? Cara, ele Caramba. quer ir para o bilhão, né? Não sei se você sabe. Ele fala Caraca, já. rumo ao bilhão. Cara, olha só, eu ouço muito falar assim, o primeiro milhão é sacrificado pra caramba, agora o segundo vem em meses. Sim, Um, sim. um ano depois vem o segundo, sabe? Um ano depois vem o terceiro. Como se fosse Então, exponencial, né? pois assim, eu estou supondo, né? 100, 200 milhões eles devem ter. Se bem que eles juntaram ali, fizeram uma sociedade, né? Os sócios, alguma coisa assim, e gastaram muito dinheiro com produção lá do Fintech, Finclass. Finclass, Finclass. exatamente. Aham. E que é um projeto, inclusive, que eu acho fantástico, que eu acho muito barato, e o conhecimento que tem lá é muito, muito bom. Eu, que sou muito mão fechada, eu não quero entrar, não. Mas, assim, eu ainda estou longe do milhão, mas quando eu chegar no milhão, eu não, a minha família, né? Porque eu invisto eu e minha esposa. Eu acho interessante você ter um lastro com alguém que seja bom no mercado e que te passe conhecimento, né? Porque embora eu esteja aqui falando sobre isso, fale em palestras, já falei em outros estados sobre isso, óbvio que eu tenho inseguranças, né? Que eu tenho defeitos no meu entendimento e tudo mais. Então, quando você começa a ter um valor razoável, é interessante você ter um tutor, digamos assim, né? Ou pagar uma consultoria. Isso, para quando você tem 1 milhão, não é nada. Você pagar R$ 500, R$ 1.000 por uma consultoria, tranquilo. Né? Com certeza, professor. Eu concordo plenamente com você nesse sentido. Não sei se a gente já falou, já conversou sobre isso aqui nas suas aulas, mas uma das coisas assim que impedem muitas pessoas de realmente se debruçarem e entrarem no mercado financeiro, como elas querem, como elas desejam, é justamente a questão de existir muitos caminhos e muitas estratégias de investimento. Então, eu Sim, acho que você quando fica você perdido até. exatamente. Tipo assim, é ótimo ter bastante material para você, tipo assim, tomar conclusões próprias e tudo mais, mas enquanto a pessoa não tem essa capacidade de tomar uma decisão própria ou ter uma conclusão própria sobre o que ela está vendo, eu acho que é fundamental, assim, tipo, escolher um tutor ou um guru ou Sim, uma sim. figura assim e seguir ela para depois que aprender começar a realmente como é que eu E vou até dizer? discordar do guru Escolher depois. De repente você Sim, pode ter um exatamente. entendimento que, eu concordo 90% com ele, esses 10% aqui não. Mas você já vai Sim, ter, pelo exatamente. menos, algum fundamento. Então, eu concordo com você. Eu vou Com passar uma certeza. informação aqui que eu não sei se eu já passei, olha. Se puder, cara, ó, o investidor Sim, inteligente. sim. Tô terminando de ler esse livro. É, Gigante. 700 páginas, olha só. Aham. O meu, Mas ele é todo rabiscado, não sei se vai dar para ver aqui. Eu demoro meses para ler esse livro, porque eu leio sublinhando tudo, fazendo meus resumos, e como eu sou datilógrafo, não sei se vocês sabem o que é datilógrafo, né? Que eu tenho a habilidade de escrever no teclado, sem olhar no teclado, e com uma velocidade altíssima, né? Uma habilidade que eu aprendi caramba. aí com 18 anos de idade. Então, eu tenho um prazer muito grande de ler, sublinhando, e aí eu faço um resumo, né? Deixo na nuvem, aí
na página tal está escrito isso, na página tal está escrito... Então, eu faço um arquivo enorme, 40, 50, 80 páginas. Depois, meu amigo, um dia eu vou juntar isso tudo e vou transformar tudo em conhecimento. Porque o Graham não, o Graham é o autor, o Buffett estudou nesse livro aqui, né? Tem muito conhecimento ali. Então, a gente tem que ter orientação, né? Eu vou passar, se não me engano, uns 3 ou 4 aqui para vocês, assim, de possibilidade para vocês verem, né, pelo YouTube, mas, pô, sei lá, cara, deve ter uns 25 maravilhosos, assim, excelentes, e todos grátis, né, assim, pelo menos um primeiro nível, assim, de conhecimento é grátis. Aí cada um deles tenta te chamar para fazer o curso dele, né? E aí você pode gastar aí R$ 400, R$ 800, tem curso até de 2.000, né? Pô, mas é muito material. Como eu nem tenho tempo para fazer esse curso, né, eu prefiro assistir aos vídeos, fazer minhas conclusões, assisto a todos, então estou pegando um conhecimento aqui, outro ali, lendo o livro, pegando pergunta de vocês, pegando pergunta do grupo aqui, falei, caramba, não tinha pensado nisso, como é que resolve? Ah, resolve assim e tal. E assim a gente vai indo. Bom, vamos lá. Professor, tinha esse negócio do Primo Rico que vocês tinham falado, aí falou depois desses cursos que são até 2.000. Acho que o curso do Primo Rico, se não me engano, é por volta de 2.000, é mais de 2.000. Então, assim, em um lançamento do curso dele, ele com certeza fez milhões aí. Então, sim. Ele ter 200 milhões não só é muito possível, como se bobear é pouco. Eu estou dando, assim, uma ideia. Outra coisa também, JP, ele acabou que eu digo assim, tem 1 ano e pouco, ele comprou uma mansão lá em São Paulo, né? E não satisfeito de comprar a mansão, ele olhava pela janela assim, tinha um terreno vazio, ele foi e comprou o terreno do outro lado da rua, uma coisa assim. Então, ele jogou muito dinheiro na casa dele e fez essa sociedade, né? Mas, como você disse, ele é uma pessoa muito famosa. Eu, assim, acho ele muito popular, e aí tem uma certa tendência, quando você fica muito popular, você dá umas escorregadas, assim, né? Porque você se sente um pouco Deus e tudo, mas eu vejo, assim, muita seriedade no trabalho dele. Embora eu tenha o livro do 1.000 ao 1.000.000 dele, não achei o livro, assim, uma coisa espetacular. Mas aí eu estou também comparando com esse Investidor Inteligente, que é um livro de referência para o mundo inteiro. Mas tem muita coisa maravilhosa lá no livro. E ele faz, às vezes, uns vídeos de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, e você vê o vídeo todo é muito bom. Então, ele está muito associado também com o Bruno Perini, que é aquele ex-capitão do Exército, que servia lá em Roraima, se não me engano. E o Bruno Perini também é um cara muito bom de história, então ele contextualiza tudo, né? Então, assim, fantástico. Então, assim, como ele está muito novo ainda, eu estou chutando assim 100, 200 milhões, né? Porque o que ele quer é se tornar bilionário, mas é bem provável que ele passe do bilhão, né? Passe bastante, que eu quero dizer. Isso aí. Tem outro também que é bom, que é o Rafael Ferri, que tem a plataforma TC. Rapaz, esse eu não conheço. Rafael? É Rafael Ferri. O Instagram dele é Café com Ferri, no caso. Vou procurar. Porque às vezes você vê... Tem um que é chamado 500 Pratas, não sei se vocês conhecem. Ele, de vez em quando, está com um chapéu. Ele mora no interior do Paraná, comprou lá um sítiozinho. Aí, na parte de cima da casa dele, que é de madeira, se não me engano, ele faz lá o estúdio e faz as apresentações dele. Estilo de vida tranquilão. E, assim, é bem diferente o estilo dele do Nigro ou do Perini, por exemplo. Mas igualmente importante. Teve uma aula que ele passou grátis aí sobre análise fundamentalista, que eu falei, caraca, que maneiro. Ele pegou o site Fundamentos, vocês devem conhecer também, fundamentos.com.br, e explicou cada um daqueles itens lá. Coloquei aí. O nome do canal é 500 Pratas. Muito, muito bacana. E é um cara bem simplesão, ele às vezes faz as lives dele andando pelo sítio lá, né? Porque ele mora isolado, assim, no meio do mato.
uma comunidade lá, bem legal mesmo. Então é interessante ver os mais diversos. Estou andando aqui, não vai. Bom, isso daqui é para incentivar vocês a entender a diferença do que é investir em renda fixa e renda variável. Tá? A renda fixa, ela está mais para mim do que para vocês. Né? Então, eu já estou beirando a aposentadoria, eu já estou chegando numa idade que eu não posso pegar uma caída dessa de pandemia como teve, né, que aqui no Brasil o Ibovespa caiu de 119, 120, sei lá, para 60 mil pontos. Você imagina você estar na beira da aposentadoria e o troço cair. Né? Então, isso não é muito indicado para alguém da minha idade. Na minha idade na minha idade, que eu quero dizer, beirando a aposentadoria. Então, você deve estar, eu já deveria estar migrando da renda variável para a renda fixa, mas eu já deveria ter começado o que eu não comecei. Como eu comecei há pouco tempo, eu estou usando um pouco mais de risco para tentar subir um pouco mais para ver. Mas, principalmente no longo prazo, você vê aqui o azul, que representa a renda fixa, ele sobe pouco. Né? E eu estou chutando aqui a renda fixa, uma taxa de 0,225% ao mês. Hoje eu fiz um gráfico aqui para comparar, a poupança parece que está dando 0,11, 0,17, está subindo agora, né, por causa de Selic, está subindo, mas está ainda abaixo de 0,2. E aí o Tesouro Direto, aí 0,2 e qualquer coisa. Então, é um crescimento suave, como a gente está vendo aqui no azul, né, ele vai praticamente uma reta, assim, né? Enquanto que a renda variável, eu estou colocando aqui 1% ao mês, que, na minha opinião, e quem já investe deve achar isso também, é uma taxa muito alta. Se você conseguir 1% ao mês, você está muito bem. Né? E eu lembro, vou mostrar aqui para trás, a nossa realidade de 2018 até 2021, fazendo uma média zona assim, né, do mês, a gente tem as ações até acima aqui um pouquinho de 1%, e o IFIX lá chegando ali, né? Mas, de novo, o IFIX não assim, é um consenso de que ele não é para você ganhar dinheiro com apreciação, com valorização. O IFIX é fluxo de caixa. Né? Então, esse 1% ao mês aqui da renda variável não é grande coisa. Não é uma coisa assim excepcionalmente boa, né? Porque se você fizer a conta da matemática financeira usando HP12C e usar a taxa de 1%, você vai ver que isso é explosivo, principalmente para vocês que estão com idade média de 24 anos, 25, 26, por aí. Considerar até os 40, por exemplo, você tem aí 15, 20 anos pela frente, é muito tempo. E um raciocínio interessante é você pensar nisso aqui, ó. Todo R$1 que você coloca nesse raciocínio, cara, todo R$1, são quase R$36 em 30 anos. Então, 30 anos na frente de você, estou eu aqui. Né? Já careca, barrigudo e já entrando na aposentadoria. Vocês têm uma chance absurda de fazer, sei lá, muito dinheiro, 5, 8, 9 milhões, 10 milhões, quando tiverem a minha idade. Tá? Eu penso muito no caso real aqui em casa. O meu filho, ele ganhou um presente, uma nota mesmo de R$100. Né? Então, é um raciocínio desse. Você pegar esses R$100 que ele ganhou como presente, ou comprar um brinquedo, ou colocar no investimento, olha o impacto que isso tem lá na frente. Né? Quando você tem muito tempo, esse efeito aqui ele fica bem absurdamente a seu favor. Então, assim, óbvio que a pesquisa que eu fiz foi até uma atividade que eu passei em função de eu ter lá ido para o funeral do meu amigo, e falei, já vou procurar saber quem já investe, quem não investe, e quem não investe por quê. Né? Então, como foi
pelas palavras de vocês, falta de conhecimento, de habilidades também, né? É muito importante você já começar a partir de agora, porque você pode fazer experiências que não vão comprometer de forma alguma a sua saúde financeira, sabe? De forma alguma. Comprometeria sim, digamos, você tem um dinheiro qualquer que você está poupando há muito tempo, né? Eu até vi lá, em média, eu fiz uma primeira avaliação ontem, tinha 28 mil. Aí algumas pessoas mandaram a atividade hoje ainda, essa média caiu para 24, vamos supor 24 mil. Em média, quem tem algum dinheiro, tem gente com mais de 100, tem gente que tem R$ 1.000, por exemplo. Na média, 24 mil. Então, de repente, é um dinheiro que está sendo poupado há muito tempo e você fica assim, caramba, né, com insegurança, vou colocar isso. O professor lá está falando que isso é bom, não sei o quê, mas já vou colocar os 24 mil? Não, não é para colocar os 24 mil. Os 24 mil vai ficar na sua conta poupança lá, numa boa, mas você tem que ir atrás do que a própria resposta, a maioria das respostas vieram para mim, né? A falta de conhecimento. E eu estou falando para você de uma experiência que eu estou tendo aqui no meu prédio. Algumas pessoas, elas ficam fascinadas com o mercado financeiro, mas não têm a menor ideia de, por exemplo, o que é um fundo imobiliário, o que isso representa, do que é uma ação, o que isso representa. Então, tem muita coisa que a gente tem que andar na direção da Bolsa, de entrar para ela, mexer com ela, mandar dinheiro para lá, né, para entender o mecanismo. E entender esse mecanismo não precisa de dinheiro. Sei lá, eu tenho a impressão que R$ 20 a gente consegue investir sem problema, né? Mas eu tenho muita dívida e tudo mais. Ok, mas R$ 20 realmente é bem menos do que o dinheiro que a gente usa num fim de semana para se divertir com qualquer coisa, um cinema, uma ida para a praia ou uma viagem para outra cidade. E isso é muito importante, porque é bem bacana você entender que quando você compra uma ação, você fica realmente sócio de um empreendimento. Existe um termo chamado empreendedor de bolsa, né? Então, tem muitos empreendedores, né, que vão abrir a sua loja, abrir seu quiosque, abrir sua franquia e tal. É muito parecido, só que você está indo para um empreendimento como Vale, como Petrobras, como Sanepar, como Porto Seguro, né? Bradesco, Itaú. Pô, você é dono dessas coisas todas, né? E você está sujeito a essa elevação desse gráfico aqui, ó. Sabe? Eu estou tentando ser bem claro. Isso aqui está na sua frente, tá? 20 anos, 30 anos aí na frente. E se você não começar, o começo sempre é de tropeço, né? Não tem nenhum. Não, pode pegar algumas pessoas que você possa conhecer e que já têm dinheiro, dificilmente elas falaram assim, eu vou investir na Bolsa. Só começou a se dar bem. Eu não sei. Tem muita cagada que a gente faz. Então, fazer uma cagada com R$ 20 não dá problema para você, realmente não dá. E o fenômeno da capitalização dos juros, dessa capitalização que acontece com a apreciação do ativo no meio do mercado, é isso aqui, cara. É esse crescimento de 1% aqui, ó, ao mês, né? E vamos ver aqui, ó, tem meses tem anos que o crescimento é bem maior de 1% ao mês, né? E tem meses também que é menos. Então, sabe, quando você coloca assim, renda fixa e renda variável, faz uma projeção de 30 anos para frente, não tem como você não ficar influenciado por isso, tá? Então, de novo, não há, assim, eu entendo essa questão do risco, tá? Mas você mitiga isso com um valor pequeno, né? Um exemplo que eu uso para a pessoa começar a fazer experiências é entender a diferença de uma piscina grandona para você nadar para um copo d'água. Então, você faz experiências com um copo d'água. É difícil você se afogar com um copo d'água, né? Não tem nem como. Mas você teria que fazer muita força, né, para tampar tudo, jogar água assim e se morrer afogado com um copo d'água. Porque
o risco de você perder ou de levar aqueles sustos que a gente realmente leva quando tem essas sacudidas no mercado, você vai sentir pouco. Então, se você tem esses 24 mil, né, em média, que eu estou vendo aqui, a turma tem 24 mil em média, quem tem, né, tem gente que tem zero. Esse dinheiro está parado na poupança, é um dinheiro que eu ganhei de herança do meu avô que faleceu, etc. Tal, um dinheiro sagrado, tal. Ele não é para se mexer, mas você pega uma partezinha dele e começa a fazer experiência, porque tudo isso que eu estou falando, que acontece comigo hoje, eu já recebo 15% do meu salário que eu tenho, da minha renda que eu tenho mês a mês, 15% desse valor já entra na minha conta todo mês de provento advindos desse fundo fera aí, que já dá mais de 1% ao mês. Então, isso, cara, isso é uma coisa fantástica, né? Imagina você com 24 anos de idade, com o potencial que você tem de fazer isso crescer a longo prazo. Então, isso é muito bacana mesmo. E aí, mas aí é aquilo também que foi falado, você precisa de conhecimento. Então, ler, participar de palestras como essa, tem várias gratuitas por aí. Esses caras feras aí da internet, eles estão toda hora fazendo eventos que duram 2, 3 dias, né? Pô, praticamente, sei lá, uns 70, 80% do tempo que eles falam é de conhecimento bom, bom mesmo, de primeira linha. Esses caras já estudaram muitos livros, já estudaram muitas mentes no mundo inteiro para trazer isso para você em 10 minutos, meia hora. Cara, gratuito. Então, tudo isso vai ser muito importante para você. Você tem que fazer a sua carteira crescer dessa maneira aqui, ó. 1% ao mês. Você vai ver que você vai fazer mais de 1% ao mês. Mas 1% ao mês, a gente está dando uma ideia aqui do Ibovespa, que é um risco bem diluído, né? O Ibovespa são as 70, 80 ações mais líquidas da Bolsa, mais negociadas, né? Então, são um bom parâmetro para a Bolsa do Brasil. Mas tem ação que bate o Ibovespa lá para cima. Então, você tem que entender que ali dentro do Ibovespa, ou dentro de alguns outros índices que eu recomendaria, como o IDIV, vou até escrever aqui, além do o Ibovespa, são as ações mais negociadas, mas o IDIV é o índice, é como se fosse o Ibovespa das ações que são privilegiadas pelos dividendos. Aí você vê, cara, é muito mole para você. Tá? É uma coisa assim, é um tipo de informação muito privilegiada. A Ibovespa já diz para você quais são as ações com mais tendência a dar dividendos e monta um índice dela, IDIV. Como é que eu fico sabendo? Se você for para o Google e colocar B3, que é a nossa bolsa, né? B e o número 3, B3, IDIV, ele já te manda direto para o índice setorial, se não me engano, do IDIV. Aí você clica ali, ele abre para você todas as empresas listadas na bolsa que são do IDIV, ou seja, são empresas que a própria bolsa está te falando. A empresa, para ser listada no IDIV, tem que ter tais e tais e tais características. Uma delas é, se não me engano, frequência de pagamento de dividendos. Então, é um índice especialmente dedicado para pessoas que querem receber dividendos, que é o meu caso, né? Empresas do setor de energia elétrica, por exemplo, é um conhecimento do mercado todo. Todo mundo sabe que empresas de energia elétrica são boas pagadoras de dividendos. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando as empresas de energia, estou me desfazendo de uma ou outra. Quarta-feira passada, se não me engano, eu me desfiz de uma CCRO, que é uma concessão de rodovias. Estava com uma relação preço-lucro, acho que de 40 e poucos. Uma relação preço-lucro acima de 15 indica que a ação está cara. Ela tem um preço muito alto pelo lucro que ela dá, né? Então, os cabeçudos aí do mercado gostam de comprar de 15 para baixo, né? Ela estava na minha carteira com 40 e poucos. Aí eu me desfiz dela, porque ela não é uma ação estratégica para mim, e comprei a Copel, que é uma elétrica lá do Sul. Tinha 5 mil e poucos nesse CCRO, juntei mais um pouquinho, deu 6 mil e qualquer coisa, consegui comprar 1.000 ações da Copel.
e a Copel vai ficar cagando dinheiro na minha conta o tempo inteiro agora, o tempo inteiro, né? Ela distribui dividendos 2, 3 vezes por ano, se não me engano. É isso que eu quero, né? Então, você tem que correr atrás disso aqui, ó. E aí, lembrando o último assunto da aula passada, ó, você tem que pegar os dividendos e reinvestir. Eu tenho conseguido fazer isso nesses 2 anos, tá? Estou passando um aperto danado agora, ultimamente, até, porque ter filho pequeno em casa exige muito dinheiro saindo, né? Mas eu estou conseguindo ainda. Todo o dividendo que eu recebo volta para o mercado, tá? E é esse gráfico aqui, ó. Se você não reinvestir, é o azul clarinho embaixo, se você reinvestir, o azul escuro. Então, na verdade, você vai ter mais do que esse 1% se você fizer isso. Vamos lá. Bom, isso aqui dá uma confusão para eu lembrar, mas basicamente eu tenho uma carteira de renda variável na XP. Então, eu opero com 3 corretoras: a XP, a Clear e o Inter. A renda variável na XP, eu fiz uma avaliação. Então, em 18, o meu XP deu isso, em 19 deu isso, 20 deu isso, 21 deu isso. Tá? Então, tem alguns índices aqui. Média anual, olha só, 89% de valorização no ano de 18. Né? Isso deu uma valorização média de 5% ao mês. Olha aqui, ó, isso aqui é 1%. Então, eu cego sem saber o que estou fazendo ainda, não sei direito, ó, aleatoriamente, né? Já consegui 5% ao mês, 1% ao mês, 1,69% ao mês, 1,29% ao mês. Olha as ações que eu tenho, não são ações assim brilhantes nem nada. Embraer, Fleury, que é uma empresa de atendimento médico, Petrobras, Itaúsa, queridinha no mercado, que hoje está sofrendo, né? Está ali na casa dos 10, 12 reais, mais ou menos. Tasa, que foi o exemplo mais absurdo de rendimento que eu tive, né? Valorizou, olha só, num ano, valorizou 394%, isso é um absurdo. Né? Empresa de armas, né? Taurus. E o fundo HCTR, ó, esse que eu gosto muito. Então, isso aqui é para a gente ter uma ideia do que é a renda variável, né? Então, de novo aqui, ó, renda fixa, aquele crescimento lento, tal, preguiçoso, tal. E renda variável, esse sobe e desce aqui, ó. Olha aqui, Fleury variou para baixo 27% no ano, para cima 25, 55% no outro. Entendeu? Isso é renda variável. Eu entendo que é isso daqui, são esses fênomenos que fazem com que as pessoas que não têm o conhecimento declarado lá no e-mail, na resposta da pergunta que eu fiz, que impede da pessoa de entrar nessa brincadeira. Mas, de novo, você pode fazer essas experiências dentro de um copo d'água. Aí você assiste ao copo d'água, o maremoto que está tendo, mas é dentro de um copo d'água, não vai fazer mal algum para você. Abrir a conta é gratuito, manter a conta é gratuito, R$20 com certeza não vão te fazer falta, eu espero que não façam. E você, tudo isso que eu estou falando aqui, você vai vivenciar lá. É claro que você vai estar restrito a comprar títulos que custam ali na faixa de R$10, que eu sugiro para você comprar um fundo imobiliário, aquele MXRF, que está R$10, e uma ação com menos de R$10 também. E você vai experimentar tudo isso aqui que eu estou tendo, só que com pouco dinheiro. Com o tempo, daí aquela frase que eu falei, né? Time in the market. Então, com o tempo, 1 mês, 3 meses, 8 meses, e você entendendo o que está acontecendo no mercado e vendo isso refletir na sua carteira, você já vai dar os primeiros passos. E é isso que é mais importante. Bom, vou mostrar aqui algumas estatísticas. Quando eu falo de estatística, é porque eu tenho alguns atendimentos e eu tenho um prontuário de cada uma dessas pessoas que eu atendi, são mais de 200, e eu costumo pegar alguns dados dele para fazer algumas estatísticas. Vamos ver aqui. Realmente eu já não lembro mais o que eu fiz, mas vamos lá.
Doutor Finanças é o atendimento que eu faço. Tá? Então, que é a variável independente? É o valor de bens e direitos. Qual é a variável dependente? É a idade. Então, em função da idade, quanto que a pessoa acumulou na vida. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é para dizer o seguinte: isso é um espelho das pessoas que eu estou atendendo. Então, na média, as pessoas que estão na casa dos 20 aos 29 anos, em média, tem 46 mil. Tá? Então, no caso aqui da turma que respondeu que tem algum dinheiro investido, mas aí eu perguntei só o dinheiro da Bolsa. Como aqui é bens e direitos, imóveis, carros, herança para receber, esse tipo de coisa, estão contando aqui. Tá? Então, a gente vê que o tempo vai passando e, na média, é isso que acontece com as pessoas. Ó. Chega ao pico aos 55 anos. Ok? Então, por exemplo, eu estou aqui, exatamente, estou com 56, já 57 mês que vem. Tá? Com base nesse gráfico, a partir de agora eu vou começar a cair. Ok? E isso é natural. Porque, lembra que eu falei, eu pretendo juntar o dinheiro e depois começar a usar. Não quero deixar dinheiro para o Ricardão. Tá? E para a gente ter uma ideia de como as pessoas juntaram esse dinheiro ao longo da vida, usando esse raciocínio aqui da composição de juros, que eu estou falando aqui, ó, a gente tem condições, com base no valor e na idade, de achar uma taxa. Ok? Então, olha, como a primeira faixa etária a gente não tem uma base para comparar, porque ele cresceu de quanto para 46? Ele não tem como. Agora, de 46 para 213, eu tenho um crescimento. De 213 para 600, eu tenho outro crescimento. Então, a primeira faixa que eu tenho um crescimento em relação ao anterior, a galera costuma aumentar os bens e direitos à taxa de 1,29 ao ano. Ao ano não, ao mês. Eu acho que é ao mês. Ok? E o acumulado, sim, aí esse vem desde do início da idade, né? Desde o primeiro ano. Então, repara que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, vai perdendo a habilidade de ganhar dinheiro, digamos assim, ou de juntar bens e direitos. Então, isso é uma coisa interessante. Tá? Quem está na casa dos 30 faz 1% ao mês. Quem está na faixa dos 40 já faz 0,87. Quem está na faixa dos 50 já faz 0,46. Isso resulta o seguinte: embora eu tenha uma escadinha para cima de acúmulo, a taxa de crescimento fica cada vez menor. Tá? Então, o tempo vai passando e eu vou perdendo a habilidade de juntar bens e direitos. Não estou falando que isso é uma regra. Isso é um fenômeno observado nas pessoas que eu atendi. E eu não saberia dizer para você o que essas pessoas têm em especial para caracterizá-las como uma certa faixa de pessoas da sociedade. Não sei. Mas essas pessoas têm esse tipo de performance. Eu estou aqui, eu tenho R$ 1 milhão, de dinheiro não, mas de bens e direitos sim. Se eu juntar os 2 apartamentos que eu tenho, mais o dinheiro que eu tenho investido, eu e minha esposa, a gente passou um pouquinho já de R$ 1 milhão. Só que, para fins de grana mesmo, o que importa é o que você tem nos investimentos. Né? Ou não também, né? Depende de abordagem que a gente vai estar tendo. Então, esse gráfico aqui, ele reflete mais ou menos a minha situação. Tá? E é interessante também a gente ter uma ideia da curva que tem. Ó. Depois dos 50 anos, quando começa a cair, a taxa vira negativa. Ó. Você começa a perder bens e direitos. Né? Então, você cresce para baixo, digamos assim. E aqui, deixa eu ver. Eu não vou saber, deixa eu ver. Aqui é o Doutor Finanças, são as pessoas que eu atendi. Lá no
na Escola de Educação Previdenciária. E aqui é a estatística que eu fiz com os alunos, né, da turma do período 20/4, o primeiro período da pandemia, se não me engano, que parece que não valeu, não lembro. Repara que são dois perfis diferentes. Ó, olha o anterior aqui. Sobe, 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 desce. E olha esse aqui. Sobe com mais vigor e mantém. Né? E só que tem aquela característica também, ó, as taxas vão caindo, com exceção da penúltima para a última. Tá? Então, qual é o problema desses dados aqui? É interessante até se você quiser fazer algumas pesquisas de finanças pessoais, usar dados e jogar isso na monografia. Né? Esses dados, doutor Finanças, aqui, são dados que eu colhi, então eu posso ter uma certa expectativa de que eles estão corretos, porém, eles se baseiam no que a pessoa falou. Não necessariamente a pessoa que declarou ter 600 mil reais, ela tem 600 mil reais. Pode ter mais, pode ter menos. Tá? Então, essa é uma restrição desses dados. Já aqui, eu não lembro se eu já comentei com vocês, mas houve mais de 2.000 questionários respondidos. Esse banco de dados é enorme. Só que muitas respostas são muito não relacionadas com a realidade. Então, por exemplo, eu uso sempre esse caso. Teve uma pessoa que marcou que tinha 19 anos e tinha mais de 500 mil reais guardados. Eu achei isso um pouco incompatível. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Mas é improvável. Né? Então, eu procurei tirar alguns extremos e aí deixei a planilha com... Eu não lembro qual foi a redução que eu fiz da quantidade de dados, mas ela ficou provavelmente mais real. Tá? Então, vamos lá. Esse grupo que eu atendo sobe até os 55, depois cai. Esse daqui, ele atinge um valor bem alto nos 45 anos e dá umas subidinhas bem pequenininhas para frente. Tá? Então, são dois grupos. E aí, se não me engano, agora, eu coloco os dois lado a lado. Aqui eu coloco na mesma visualização o doutor Finanças e a amostra da turma. Quem junta mais bens e direitos? Mulheres ou homens? Então, no grupo doutor Finanças à esquerda, a gente vê claramente que as mulheres informam o maior valor acumulado de bens e direitos. É bem verdade que, na maioria das vezes, as pessoas que vão consultar, que iam consultar comigo, eram mulheres. Então, assim, é meio difícil de falar até que ponto, se mais homens fosse, se isso daqui iria se inverter. Tá? E nessa amostra de mais de 2.000 pessoas, já é o contrário. Os homens tiveram um valor informado de bens e direitos maior. Tá? Então, repara, o professor Sivaldo, não sei se ele está aí agora, eu acho que não está, ele, em alguns momentos, ele faz alguns comentários que tem a ver um pouco com essa questão do conhecimento científico. O que é verdade olhando para esses dois gráficos? Né? Então, quando você faz um trabalho científico, um TCC, uma monografia, você está tentando tirar uma foto de uma realidade, né, dependendo do que você vai estudar, e uma das maneiras de você fazer isso é quantificando em termos de número e colocando num gráfico. Então, vamos supor que os dados informados para esse da esquerda estão corretos e os dados informados para esse da direita estão corretos. Aí a gente fala assim, mas, afinal de contas, são homens ou são mulheres que acumulam mais bens e direitos ao longo da vida? Bom, pela metodologia que eu estou mostrando aqui, se você restringir um pouco a sua observação, por exemplo, aqui tem 200 pessoas observadas, aqui tem 2.000. Então, a quantidade de questionários que você aplica resulta nessa diferença de dados.
tá? E a qualidade de dados, de informação também prestada, dá essas alterações. Então, obviamente, essa amostra pode ter ido mais para homens do que para mulheres, e isso pode ter dado essa diferença. Tá? Então, não tem como. O conhecimento científico ele é interessante porque é sempre bom você ter um pé atrás. Você nunca vai ter o domínio completo de uma determinada situação. Por isso que o desejo do conhecimento científico é sempre avançar, né? Porque alguém vai pegar, digamos que esse trabalho que eu estivesse fazendo aqui ele fosse relevante. Alguém vai pegar daqui, vai ver algum furo na minha metodologia e vai aperfeiçoar, vai dar um passo à frente. Por sua vez, algum outro vai achar um furo aqui, vai dar um outro passo à frente. Então, como adeptos, digamos assim, a esse conhecimento científico, que é o meu caso por ser um professor universitário, eu vou atrás dessa galera que vai o tempo inteiro se sucedendo aqui em termos de conhecimento. E, dependendo de como você faça a pergunta, né? Por exemplo, aqui, do lado esquerdo, eu fiz a pergunta em um atendimento que durava normalmente 1 hora. E, algumas vezes, essa pessoa retornava para o atendimento até 15 vezes. Tem gente que só foi no primeiro atendimento e tem gente que vai até a 15ª, 20ª vez. Aqui, simplesmente, a pessoa recebeu um link pelo celular, entrou ali e respondeu rapidamente. Tá? Então, por isso que as pesquisas têm lá a parte da metodologia, para a gente explicar como foram coletados os dados e que tratamento eu dei a eles. Tá? Então, aqui é importante dizer, isso aqui reflete do lado esquerdo 200 pessoas, e esse do lado direito reflete 2.000 pessoas, sendo que aqui, como a pessoa mandou pelo celular, qualquer pessoa ao longo do Brasil inteiro poderia ter respondido. Já aqui, geograficamente, a escola era ali na Tijuca, depois passou a ser no centro, são bem mais restritas. Outra coisa, aqui a concentração de funcionários públicos aqui é maior também do que deve ser aqui. Valores acumulados de bens de direito e em relação à quantidade de filhos. Então, será que importa o fato de ter ou não ter filhos, ou ter quantidade de filhos? Então, repara aí, ó. Na amostra Doutor Finanças, quem tem um filho apenas é que juntou a maior quantidade de bens e direitos. Ok? Na amostra que eu fiz com a turma, 2 filhos. Então, o grande lance da ciência é esse aqui também. Ó. Eu coloquei aqui como variável dependente a idade. Então, eu vou variar a idade e vou ver o que vai acontecer com as respostas. Vou variar o sexo e vou ver o que vai acontecer com as respostas. Vou variar a quantidade de filhos e vou ver o que vai acontecer com as respostas. Então, é uma ideia de como o conhecimento é produzido, né? Você mexe ali com as variáveis, dependendo do que você encontra, em função do que você vê, do que você observa, você escreve isso, né? Então, isso aqui seria um material, por exemplo, para você escrever um artigo. E aí, escrever artigos é a maneira que o acadêmico ou que o pesquisador tem de informar ao mundo da ciência, dos que leem artigos científicos, o que ele acabou de descobrir, né? Então, por exemplo, por enquanto, eu ainda estou muito raso nisso daqui, eu não sei se essa é uma variável importante, né? Será que a quantidade de filhos é uma variável importante no acúmulo de bens e direitos? E renda, será que quem ganha mais tem mais? Vamos lá. Ó, aqui, quem tem mais bens e direitos ganha entre 5 e 10 mil reais. Doutor Finanças, amostra de 200. Aqui, quem tem mais bens e direitos é que ganha 15 mil ou mais por mês. Olha que interessante. Bom, deixa eu ver. Vamos para as notas pessoais, ainda tem aí uns 10 minutos pela frente. O que são notas pessoais? Bom, eu observo esse mundo das finanças pessoais com muita felicidade,
É, para mim, uma satisfação muito grande ter criado essa disciplina. Não sei se eu já falei aqui, eu criei essa disciplina quando era coordenador do curso de contábeis, lá há um tempão. E eu fico muito feliz da direção na época ter aceitado isso, né? Então, de lá para cá, eu fico assim muito apaixonado. Eu leio muito, eu vejo muitos livros, discuto sobre isso, sou chamado para fazer palestras, isso me deixa muito feliz. Então, eu tenho um monte de observações, vou tentar passar algumas aqui. Bom, e aí eu fiquei olhando essas anotações e peguei aqui para trazer, né? Investir. Eu preciso de um propósito e saber se vou deixar herança. Então, eu coloquei aqui duas coisas importantes para você já começar a pensar, né? Investir para quê? Eu quero investir com apenas um propósito, de usar todo esse dinheiro na minha felicidade até o dia que eu morrer. Okay? Então, aí começa a ter umas coisas interessantes, né? Mas eu vou morrer quando? Não sei, mas eu tenho um plano, né? E dentro desse plano, se der tudo certo, eu vou tentar me manter sadio, com a cuca bacana, né? Com a cabeça legal. Como eu disse, eu tenho um filho pequeno, então isso está me tomando muito tempo e está me dando muita felicidade. Então, o meu propósito, cara, é de aproveitar o máximo possível a minha vida com o meu bebê aqui, né? Então, isso aqui você tem que ter um propósito para te puxar, senão você vai juntar dinheiro por juntar, besteira isso, né? Tem alguns exemplos que eu estou coletando aí ao longo de algumas pesquisas, tem gente morrendo com $1 milhão na conta, isso não cai na minha cabeça corretamente. Você tem que gastar o dinheiro, você tem que viver, você tem que usufruir dele, por isso que a última fase chama-se fruição, você tem que planejar o consumo desse dinheiro, senão não faz sentido. E aí uma data importante, aliás, duas datas importantes, quando você vai se considerar aposentado para começar a usufruir isso, e uma data estimada de morte, para você pegar uma margem de segurança, botar 10 anos para trás, para ter certeza de que você vai ter que gasto tudo antes de morrer. Tá? E outra coisa importante, né, se você vai querer deixar herança ou não, porque deixar herança significa que boa parte do que você está juntando não vai ser gastado por você, não vai ser gasto por você. Tá? Então, isso que eu estou tentando fazer vocês, quem já está investindo, ok, mas quem não está, ir para esse procedimento, ter um propósito, né, e saber se vai deixar herança. Acho que são duas variáveis interessantes. Variáveis mais importantes nisso aqui, prazo, ou seja, você com 24 anos em média, está na fase dourada da sua vida, né? Então você tem muito tempo pela frente, e taxa de retorno, aquele 1% que faz aquela barra vermelha crescer para caramba lá, né? Essa taxa de retorno, ela é consequência direta do conhecimento. E o conhecimento é dependente do tempo que você começar. Então, se você for esperar ter o conhecimento, se você for esperar ter o dinheiro, se você for esperar ter, você vai passar uma década, 10 anos, porque você vai casar, você vai ter dívida, você vai aquilo e ferrou. Entendeu? Então, quanto mais você tiver conhecimento, mais você vai ter taxa de retorno. Só para você ter uma ideia, uma coisa bem simples que eu fazia. Eu fazia avaliações mensais dos meus rendimentos, né? Quem estava dando mais, especialmente fundos imobiliários. Aí teve uma vez que eu vi que a média era 0,6% ao mês, por exemplo. Então, tinha alguns fundos imobiliários que estavam me dando, a grande maioria que estava abaixo da média estava ali no 0,4%, que já é bom, lembra? A renda fixa é 0,2%, a poupança é 0,1%. Então, tinha fundos me dando 0,4%, que isso é bom. Tá? E 0,5% é uma meta bacaninha. Tá? Mas tinha fundo dando 0,6%, 0,8%, 1 e pouco. Falei, o que eu vou fazer? Eu comecei a ver a média, né? Quem estava abaixo da média, eu começava a observar. Se não saísse dali, eu vendia para comprar quem estava acima da média. Tá? Então, você vai arrumar uma maneira própria
de entender a sua carteira e fazer com que, mesmo que você não saia dela para muitas outras coisas, você, dentro dela mesmo, você a gerencie para tirar melhores frutos. Então, isso aqui tem que ser uma coisa importante para você. Olha que eu nem estou falando aqui do dinheiro. Tá? Eu ganho um salário mínimo, eu ganho uma bolsa, que é um salário mínimo, sei lá. Isso não é problema. Tá? Você pode investir pouco, porque o impacto da capitalização no longo prazo é absurdo. Então, o grande lance é começar. O troço vai ter lá R$100, R$200, é pouco, eu sei que é pouco, mas daí a pouco o juro sobre o juro vai fazer o troço crescer. Isso acontece com todo mundo e vai acontecer com você. Por quê? Você tem prazo. Prazo, ele na equação, ele é exponencial. Isso é um absurdo de vantagem para você. Atenção para a inflação. Tá? 1 milhão daqui a 30 anos representam hoje algo em torno de $500 milhão. Essa conta eu fiz considerando uma inflação de 2% ao ano. Selic já está 5,25%. Então, isso aqui já era. A sensação de 1 milhão daqui a 30 anos é menos de 500 mil hoje. Sei lá, 380, alguma coisa assim. Tá? Então, ser milionário daqui a 30 anos é hoje o que você imagina ser R$500 mil. Muito se fala sobre os riscos de investir. Então, eu suponho que aqui está a grande questão da galera que falou da falta de conhecimento, de habilidade, de entender bem o que é o mercado que a Bolsa espelha para você. Tá? Então, sim, isso tem risco, mas considere principalmente o risco de não investir, de você chegar na minha idade e olhar para trás e falar, pô, eu devia ter feito isso. Quando você vir o meu exemplo da Previdência, que eu não vou conseguir fazer hoje, eu estava com 30 anos e desempregado. Eu era estagiário de Furnas. Na época, eu ganhava R$250. Eu pegava R$50 e colocava num fundo de previdência privada, que não é bom, mas o meu era, e ainda é hoje. Esse fundo hoje, ele engordou para quase R$300 mil, que ele está hoje. Mas por quê? Porque eu coloquei R$50 nele todo mês. Tá? Então, imagina hoje eu ter olhado para trás e ter tirado esse dinheiro ao longo do tempo. Óbvio que eu já tive N motivos para sacar, tá? E não saquei. Então, alguém falou isso em algum e-mail que mandou para mim, eu não estou lembrando agora, tá? Ou algum atendimento que eu fiz. O dinheiro que você carimba, que é do futuro, então você só pode realmente tirar do futuro. Excepcionalmente, então, você está juntando um dinheiro, vai precisar de dinheiro? Ok, faça uma operação de crédito para você mesmo. Vai lá no seu monte de dinheiro, tira R$30 mil, compra o seu carro e paga para o seu fundo de volta, em 2, 3, 4, 5 anos, como você iria fazer aí fora. Tá? Então, não investir, sim, também é arriscado. O seu futuro está falando isso para você. Não investir também é arriscado. Tá? E aí a gente conclui hoje com esse papo aqui do caroço de laranja. Eu achei isso aqui um barato. Você já deve ter lido aí, né? Quando eu disse ao caroço de laranja que dentro dele dormia um laranjal inteirinho, ele me olhou estupidamente incrédulo. Né? Isso aqui é a essência dos juros compostos. Você pega um caroço de laranja e, sabendo trabalhar, ele vai virar um laranjal a qualquer hora. Então, pensa sobre isso, cara, porque isso aqui é muito importante para você. Você está num curso de finanças e eu tenho uma boa percepção de que esse assunto, finanças pessoais, é um dos assuntos que vão ser mais importantes na sua vida e não precisa de muita coisa. Se eu ganhasse R$3 mil, eu poderia investir. Ok, com qualquer renda, falei agora, R$20, não é por mês, apenas R$20, você já começa a fazer experiências que vão ser úteis, porque, vamos supor, você vai para o emprego, vai ganhar R$3 mil e vai poder investir 200 por mês. Ok, você vai ter que tropeçar, vai passar 1, 2, 3 anos aprendendo. Começa agora, com R$20. Entende a mecânica do mercado, entende a mecânica do aplicativo, o que é ter uma corretora, o que é declarar o imposto de renda. Isso tudo vai ser aprendizagem.
Pensa no caroço de laranja. Pessoal, valeu pela atenção. Eu queria agradecer as mensagens de pêsames. Quando começa a morrer alguém da sua turma, já está chegando a sua hora também, né? Meu amigo Domingos Abreu tinha um problema de rim muito sério, lutou aí por alguns meses, a gente ficava acompanhando no grupo. Infelizmente ele faleceu, até tinha a minha idade, né? A gente tinha nascido em 64. Ele teve um problema de rins. Era policial civil, levou um tiro de 45 até numa operação, mas se recuperou desse tiro, né? Mas teve esse problema aí com rins. Eu agradeço muito as palavras que alguns falaram para mim através dos e-mails. Eu mandei aquele artigo para vocês, né, como uma tarefazinha lá da minha ausência na terça-feira. É um tipo de artigo que eu acho que retrata um pouco essa questão de entrar na bolsa e tudo. Tá? Era isso. Agradeço a presença de vocês. Eu recomeço daqui na terça-feira que vem. Lembrando que toda hora eu falo com alguém para vir aqui, tá? Então eu já tenho... Teve a Gisele que veio aqui aquela vez, e já tem um que está... Eu não sei nem se as aulas vão até setembro, mas a gente marcou para 23 de setembro, se não me engano. Dia do contador é 22 de setembro. Ele vai falar no dia 23. Se não me engano, é Finanças para os Casais. Tá? Mas assim que eu conseguir outra pessoa também aí nesse ínter, eu trago para cá. Pessoal, valeu aí pela presença. Beijo para todo mundo. Hoje não tem aula de ética, se por acaso alguém já está sabendo, a turma lá. Tem 4 alunos que vão estar fazendo a prova. E é a primeira parte da P1, a segunda parte é semana que vem. Bom fim de semana para todo mundo. E até terça-feira, se Deus quiser. Valeu aí pela presença e pela colaboração na nossa aula. Forte abraço para todo mundo. Tchau, tchau.